E aí, São Paulino, São Paulina, eu sou o Arthur Couto, pensou que eu tinha desistido, né, do Café Spenet? Tô aqui para tomar o meu cafezinho da manhã com você, para falar. Vou falar um pouquinho aí sobre a minha ausência, né, porque eu tive ausente essas semanas aí que passaram, falar um pouquinho de seleção brasileira e falar aí do vai e vem do São Paulo, né, quem tá chegando, quem tá saindo, quem ainda pode vir. E hoje, segunda-feira, 12 de dezembro de 2022, há 10 anos atrás, 67 mil pessoas assistiam no Morumbi, São Paulo 2, Tigre 0. São Paulo campeão da Copa Sul-Americana de 2012, gols marcados aí, esses 2-0 marcados por Lucas aos 22 minutos do primeiro tempo e Osvaldo aos 27 minutos do primeiro tempo, até porque não teve segundo tempo, né? Os caras, além de baterem horrores no primeiro tempo, fizeram aquela confusão nos vestiários no intervalo, não voltaram, arregaram, não voltaram para o segundo tempo. O São Paulo foi campeão da Sul-Americana de 2012. São Paulo que naquele dia entrou em campo com Rogério, a zaga ali formada por Paulo Miranda, Tolói, Rodolfo e Cortez. Paulo Miranda jogando lá pela ala direita, Cortez na esquerda. Meio campo com Wellington, Denilson e Jadson. E o ataque com Lucas, Osvaldo e William José. O técnico era o Ney Franco. Eu lembro que o Arthurzinho, meu filho, tinha 5 anos, 6 anos, ele falava Ney Frango. Então aí o Ney Franco foi campeão pelo São Paulo. Esse último grande título de São Paulo, tivemos o Paulista aí ano passado, mas o último grande título internacional foi esse aí da Sul-Americana há 10 anos atrás. E eu quero me desculpar com você aí que acompanha aí o Café Spenet, até torcedores de outros times aí, amigos, me cobraram, pô Arthur, cadê o café? O que aconteceu? Cansou? Muita coisa aconteceu aí, além do fim de temporada broxante do São Paulo, né? A gente aí brigando até o último minuto para ir para pré-Libertadores e não bastou só a nossa vitória, né? Nós dependíamos de outros resultados, São Paulo acabou ficando fora da Libertadores, o que, vamos falar a verdade, né? Seria a gente se iludir de novo. Então São Paulo vai disputar a Sul-Americana em 2023. Também tive troca aí de emprego, mudança aí na carreira, tive um covidzinho aí, meio chatinho aí também nas últimas semanas, mas o importante é que eu tô aqui com vocês e não vamos deixar de seguir esse projeto, pelo menos até o Café Spenet número 100, que é o meu objetivo aí principal, o meu foco aí para cumprir com vocês, entregando esse serviço de informação e tomando esse cafezinho matinal com vocês. Tudo isso dito, vamos falar um pouquinho sobre o Brasil, né? A grande realidade é que o brasileiro pôde se sentir um pouquinho como o São Paulino tem se sentido nos últimos anos, né? Um time que tem lampejos, que de repente joga até algumas partidas boas, ilude o torcedor e na hora que precisa vai e ramela na missão. A verdade é que o Brasil não jogou mal, né? O Brasil não foi mal, a gente não pode falar que vergonha o Brasil, foi uma fatalidade, né? Como disse meu amigo Renato Pires ontem, batendo um papo com ele, eu achei interessantíssima a frase dele e vou repetir aqui. O Tite não foi Tite quando ele mais precisava ser Tite. Aquele técnico retranqueiro, que sempre jogava por uma bola, que foi campeão lá no time sem cor, sempre no 1-0, 1-0 ali, se trancava, achava um gol e se trancava. Então, quando ele mais precisava se trancar ali, depois de ter conseguido aquele 1-0 contra a difícil Croácia, time chato, time difícil, o Brasil conseguiu fazer um belo gol. Neymar, aliás, um parênteses, Neymar não pode ser culpado por nada nessa Copa, fez sua parte, fez um golaço contra a Croácia, em alguns momentos tinha ali aquele egoísmo, podia tocar para alguém melhor posicionado, mas ele representou e ninguém pode falar nada do Neymar. Creio que não seja o jogador que escolha a ordem de quem vai bater os pênaltis. Então, se ele não bateu o primeiro, eu creio que a culpa não é dele, mas sim do técnico. Mas voltando um pouquinho para o Tite não ser Tite, na hora que ele tinha que ser Tite, retrancar o time, colocar ali Bremer, Fabinho um baita volante, limpa trilho, daqueles que ia bater ali, ia segurar o jogo, ia trancar o jogo. Não, ele me tira o Militão e ainda coloca o Fred para jogar de ponta direita. Se você vê aí os lances, aí, todas as análises do gol que o Brasil tomou de contra-ataque, infelizmente o Tite não foi Tite quando ele mais precisou. E eu confesso que fazia tempo que eu não torcia tanto para a seleção brasileira. Eu não sei você, mas eu particularmente tenho, principalmente no trabalho, contato com bastante gringo, né? Então, nesse emprego novo que eu tô, até com sérvios,
sérvios fazendo gracinha aí na primeira rodada, tenho colegas também sul-americanos, tenho amigos argentinos, amigos mesmo, então não dá para torcer para a Argentina ser campeã, tô torcendo aí para uma Croácia e Marrocos na final, seria maravilhoso para todo mundo, além de ter um campeão inédito, ninguém zoaria ninguém aqui na região, a gente não teria que ouvir os argentinos, e lamento muito pela forma com que Portugal saiu da Copa. Eu sou cidadão português, né? O Couto é um nome português, e torci muito por Portugal também, mas infelizmente o burro Fernando Santos deixou o Cristiano no banco, quando não podia deixar. O Cristiano, com 10% de sua forma física, ele é mais importante do que qualquer jogador de Portugal, por tudo que ele representa, por tudo que ele ganhou e por tudo que ele poderia ter feito naquele jogo se tivesse desde do princípio, né? Só a presença do Cristiano em campo ali já teria feito. Bem, Brasil fora, Portugal fora, eu agora só estou admirando aí a Copa, sem muito interesse, confesso, porque o Brasil já era, né? Mas foi um jogaço, Inglaterra e França. A Argentina teve aí seu mérito nos pênaltis, depois de uma linda reação da Holanda, Argentina e Holanda, e agora a gente vai ver aí Argentina e Croácia e Marrocos e França, dois grandes jogos aí que prometem bastante, mas aquela minha empolgação de Copa do Mundo já foi. Mas vamos ao que interessa, né? A razão do nosso existir, que é São Paulo Futebol Clube. Finalmente o mundo pode voltar os seus olhos para o que realmente importa, que é 15 de janeiro de 2023, São Paulo e Ituano estreando pelo Campeonato Paulista de 2023. E a gente podia até terminar o ano tranquilo, né? Mas eis que surge ele, dando suas declarações. Carlos Belmonte aparece dizendo que o São Paulo ainda vai contratar mais, vamos juntos por mais. E pelo visto a gente vai ter que engolir Carlos Belmonte até o final do mandato de Júlio Casares. Deve ter uma cláusula pétrea lá em algum contrato entre eles, que o Carlos Belmonte é intocável. Depois do péssimo trabalho feito em 2021, 2022, 90% das contratações feitas não deram certo e o diretor de futebol tem que ser responsabilizado por isso. Teremos aí mais um ano de Carlos Belmonte à frente do departamento de futebol. Eu que fiquei até um pouco empolgado, né? Porque a mídia dizendo que o Rogério agora vai ser o grande responsável, né, pelo futebol. Pelo visto não, o Belmonte aí já apareceu, fez até fluxograma, imagenzinhas. Estamos iniciando o terceiro ciclo de intervenção no futebol. Ai, que triste, gente. É triste isso, e em 2023 eu não estou muito animado, não. Mas até agora, quem já saiu oficialmente? Éder, Bustos, Reinaldo, Colorado, Miranda e Luizão. Esses não seguem no São Paulo. Reinaldo já foi anunciado, inclusive, pelo Grêmio. Luizão foi embora para a Inglaterra. Devem sair ainda, praticamente certos, Igor Gomes, porque o contrato termina em março. E ele, apesar de ter interesse de Fluminense, Inter, de Porto Alegre, ele quer ainda ir para a Europa, apesar de não existir uma proposta oficial. Seja para onde for, no São Paulo ele não deve seguir, mesmo com a diretoria tendo feito uma proposta de renovação de contrato para ele. Léo e Pablo Maia, a diretoria ainda espera vendê-los. Léo principalmente teve no meio desse ano uma proposta da França. Então a expectativa da diretoria de São Paulo é que esse time volte a reforçar essa proposta para o Léo. Seria uma boa o Léo ir embora, gente boa, legal, mas muito limitado. Toda sorte para ele, seja onde for, mas eu acho que não é o zagueiro que a gente precisaria para continuar em 2023. Seria melhor a gente ter aí os zagueiros da base, né, participando. E, além disso, Pablo Maia. A diretoria espera uma proposta por Pablo Maia, apesar de eu gostar muito do Pablo Maia, não concordar com os críticos dele. Acho que é um jogador que tem amplo potencial de crescimento, bom chute de média e longa distância, precisa melhorar um pouquinho ali no passe, ele ainda faz uns passes errados na saída de bola, mas é um jogador que eu gosto muito e eu particularmente espero que fique. Já com relação a quem está chegando, né, as novas contratações, bem, podemos considerar aí reforços aí para 2023. Gabriel Neves, que foi contratado em definitivo, junto ao Nacional do Uruguai.
E a volta de Orejuela, lateral direito, e Lisiero, que estava no Inter de Porto Alegre. E o Rogério já deu uma dica aí que muito provavelmente deve aproveitar o Lisiero na lateral esquerda, que para você que não sabe, é a posição de origem do Lisiero, né? O Lisiero veio da base do São Paulo como lateral esquerdo, depois que ele foi passando ali a jogar como segundo volante, meio armador. Gosto do Lisiero, é um cara, é inegável que ele sabe jogar bola, mas precisa ter gana, precisa ter pegada, precisa voltar com vontade. E o Orejuela, vamos ver, né? A gente já tem aí Rafinha, Igor Vinícius, então não sei o que o Rogério pretende fazer aí com o Orejuela. Já foram anunciados como novas contratações o meia Pedrinho e o goleiro Rafael. Sobre o Rafael eu falo daqui a pouco. E ainda o São Paulo tá dizendo aí, tá indo atrás aí, a mídia, a imprensa comentando bastante sobre a possível confirmação aí da contratação de Wellington Rato, que vem do Atlético Goianiense, né? O ala velocista que o Rogério tanto fala que o São Paulo sente falta. O Marcos Paulo, que é do Atlético Madrid, se não me engano teve uma passagem oriundo do Fluminense, né, originalmente, e o atacante David, que foi muito mal lá no Internacional de Porto Alegre, mas como teve uma boa experiência com o Rogério em Fortaleza, no Fortaleza, o Rogério gosta desse jogador, São Paulo ainda tenta contratá-lo. O que me impressiona é que o São Paulo insiste em contratações erradas. E pessoal, eu sou São Paulino, eu amo São Paulo, eu não fico aqui torcendo para que as contratações dê errado ou o que eu falo aconteça, para depois eu poder levantar a plaquinha, eu já sabia. Não, eu quero estar totalmente errado quando eu criticar, porque eu quero que o São Paulo ganhe, eu quero que o São Paulo vença. Então, o que eu vou falar aqui, por exemplo, do goleiro Rafael, São Paulo trouxe, depois de ter trazido o Jandrei, que era reserva da Chapecoense, São Paulo agora traz um goleiro de 30 e tantos anos, que tem 150 jogos na carreira, um goleiro que foi eternamente reserva, tanto no Cruzeiro quanto no Atlético Mineiro. Então não pode se dizer que é um goleiro experiente, é um goleiro que vai trazer firmeza. Experiência se adquire jogando, dentro de campo, não no banco de reservas. Cara bom de grupo, cara que é bom de elenco, a gente já tá cheio. Já tem Rafinha, já tem outros jogadores que podem desempenhar esse papel. A gente precisava de um goleiro que chegasse, fechasse o gol e resolvesse e fosse 50% e resolvesse 50% do nosso problema. Não é o caso do goleiro Rafael. De novo, Rafael, que você seja o melhor goleiro da história de São Paulo. Cale minha boca. Mas, infelizmente, sem falar no custo altíssimo, né, gente? São Paulo, que toda reunião aí do Conselho Deliberativo, a gente vê que a pauta é aprovação de novo empréstimo. Aprovação de novo empréstimo. Só pega empréstimo São Paulo e esses empréstimos é para pagar dívidas e para pagar outros empréstimos. Então, o São Paulo, se é para fechar a torneira, fecha a torneira. Ó, só vem pro São Paulo quem for custo zero, só paga o salário e acabou. O torcedor já entendeu o recado, que a gente está na roça, a gente está ferrado, para não dizer uma outra palavra. Então a gente já entendeu isso, mas se é para ser assim, pelo menos resolva a vida financeira. Mas não, pelo visto a gente está montando um time meia boca, um time fraco, um time para brigar ali na metade da tabela, para baixo do Campeonato Brasileiro, e estamos gastando dinheiro ainda, estamos fazendo mais dívida. E outra coisa, fazendo contratos de 3 anos, eu acho... Conselheiros do São Paulo, deveria ter uma regra no São Paulo de que o presidente, uma direção, não poderia fazer contratos mais longos do que 1 ano além do seu mandato. Porque o mandato de Júlio Casares, pelo menos esse primeiro, né, a tendência é que ele consiga ser reeleito de novo, mas vai até o final de 2023, se entrar uma outra diretoria em 2024, já entra aí carregando um monte de dívida e penduricalhos aí, contratos longos feitos pela atual gestão. Então eu acho que é uma coisa a se pensar também que o Conselho deveria talvez instituir isso, para que tenha uma responsabilidade administrativa de uma gestão, não empurrar um monte de tranqueira para uma possível futura gestão. Então é isso, pessoal. Não é animadora não são animadoras as contratações. São Paulo vai ser mais do mesmo. Talvez o Rogério tendo peças que talvez ele esteja participando mais na contratação desses nomes. Quem sabe a gente não tenha boas surpresas, mas eu estou bem desanimado e não vou criar expectativas a respeito de São Paulo 2023. E eu quero dedicar o Café SPNet de hoje, um café bem quentinho, bem gostoso, para o meu amigo Marcelo Nobre Machado. Marcelão, que a gente conhece, o pessoal da SPNet conhece há muitos anos, quando ele era ainda de Fortaleza. E ele montou, a SPNet tinha as comunidades, né, espalhadas pelo Brasil.
Não tinha nem ainda as comunidades, essas oficiais do São Paulo Futebol Clube. A SPNet mesmo que incentivava os torcedores a se juntarem em seus estados, em suas cidades fora do estado de São Paulo, né, fora da cidade de São Paulo também, e montar comunidades para pudessem torcer junto. E o Marcelão montou lá em Fortaleza a Tricolor na Veia. E era muito legal, fizeram camisetas, eram super organizados, se encontravam lá em Fortaleza. E quis aí o mundo, né, o destino, que o Marcelão viesse de volta para São Paulo. Se eu não estou enganado, você é de São Paulo, né, Marcelo? Voltou para São Paulo e hoje em dia aí é sócio aí do clube. A gente se encontrou aí algumas vezes já lá pelo clube. É um cara nota 10, um cara que tem hoje o privilégio de desfrutar lá do social aí com a sua família. Marcelão, parabéns por essa data. Obrigado pelo grande amigo e pelo grande São Paulino que você é, parceirão da SPNet durante tantos anos. E é isso, pessoal. Quero desejar para vocês uma ótima semana. Eu tô de volta. Fica ligado aqui no YouTube, no Instagram, nos canais da SPNet, porque eu vou estar aqui gerando mais conteúdo e batendo papo com vocês dentro das minhas possibilidades, como sempre. Tá bom? Uma ótima semana para você. Fique com Deus e vamos, São Paulo!